30 fatos curiosos sobre tecnologia. O primeiro computador eletrônico digital de uso geral foi o ENIAC, construído em 1945. E era uma máquina colossal, ocupando uma área de cerca de 167 metros quadrados e pesando mais de 27 toneladas. Ele foi projetado para auxiliar nos cálculos balísticos durante a Segunda Guerra Mundial. O termo vírus de computador foi usado por Fred Cohen em 1983. Ele descreveu um programa capaz de se autorreplicar e se espalhar de um computador para outro, causando danos ou interferindo no funcionamento normal dos sistemas. A primeira mensagem de texto foi enviada em 1992 por Neil Papworth, um arquiteto de software britânico. Ele enviou a mensagem Feliz Natal de um computador para um telefone celular utilizando a rede GSM. O primeiro iPhone foi lançado em 2007 pela Apple. Ele introduziu uma nova era de smartphones, combinando recursos como telefonia, internet, música e aplicativos em um único dispositivo. O sistema operacional mais utilizado atualmente é o Android, desenvolvido pelo Google. O Android é uma plataforma de código aberto para dispositivos móveis e é conhecido pela sua flexibilidade e ampla disponibilidade em diversos fabricantes. A IBM lançou o primeiro disco rígido em 1956, com capacidade de armazenamento de 5 MB. O disco rígido era do tamanho de um armário e era utilizado para armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de forma rápida. O primeiro mouse foi inventado por Douglas Engelbart em 1964, engenheiro e inventor estadunidense. Ele era um dispositivo apontador que permitia aos usuários interagirem com os computadores, movendo um cursor na tela. A velocidade de transmissão de dados do USB 3.0 é de até 5 gigabits por segundo. O USB 3.0 é uma versão atualizada do Universal Serial Bus, USB, uma interface amplamente utilizada para conectar dispositivos eletrônicos a computadores. O jogo Tetris foi criado por Alexei Pajitnov, engenheiro russo, em 1984 e se tornou extremamente popular. O objetivo do jogo é empilhar blocos de diferentes formatos de forma a preencher linhas completas, que são eliminadas do jogo. O termo blog é uma abreviação de vblog e foi cunhado por Jor Barger, um blogueiro americano em 1997. Um blog é uma plataforma onde os indivíduos podem compartilhar seus pensamentos, ideias e experiências numa espécie de diário online. O primeiro site da World Wide Web foi criado pelo físico britânico Tim Berners-Lee em 1991. O site foi dedicado ao projeto www e continha informações sobre o funcionamento da web, além de oferecer recursos para desenvolvedores. O código-fonte do sistema operacional Linux é livre e pode ser modificado por qualquer pessoa. Conhecido pela sua estabilidade, segurança e flexibilidade, estima-se que existam mais de 600 versões baseadas no SO. O primeiro tweet foi enviado por Jack Dorsey, cofundador do Twitter, em 2006. O tweet original dizia: "Just setting up my TWTTR, apenas configurando meu TWTTR", em tradução livre, marcando o início da plataforma de mídia social baseada em microblogs. O primeiro videogame comercialmente bem-sucedido foi o Pong, lançado em 1972 pela Atari. Pong era um jogo simples de tênis de mesa eletrônico, onde os jogadores controlavam raquetes virtuais para rebater uma bola em uma tela de televisão. O primeiro computador pessoal, Altair 8800, foi lançado em 1975. Ele foi desenvolvido pela MITS, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, e apresentava uma interface baseada em switches e luzes LED, sem monitor ou teclado. A tecnologia Bluetooth foi batizada em homenagem a um rei viking, Harald Bluetooth.
O nome foi escolhido devido à sua habilidade em unificar tribos e países, assim como o objetivo do Bluetooth em unificar dispositivos eletrônicos através de uma conexão sem fio. O Google foi fundado por Larry Page e Sergey Brin em 1998. Eles eram universitários de Stanford, Estados Unidos na época. Era apenas um projeto de pesquisa acadêmica, mas rapidamente se transformou em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A Apple foi fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976. A empresa ganhou destaque com o lançamento do Apple II, um dos primeiros computadores pessoais de sucesso comercial. O primeiro navegador web gráfico foi o Mosaic, lançado em 1993. O Mosaic foi uma das primeiras aplicações a permitir a visualização de páginas web com gráficos, tornando a experiência de navegação mais visual e acessível. O primeiro telefone celular portátil foi o Motorola Dyna TAC-8000X, lançado em 1983. O Dyna TAC era um dispositivo grande e pesado, mas marcou o início da popularização dos telefones móveis pessoais. O primeiro disco óptico comercializado foi o CD, Compact Disc, lançado em 1982. Desenvolvido em parceria pela Philips e Sony, o CD permitia armazenar e reproduzir áudio digital de alta qualidade, substituindo gradualmente as mídias analógicas como os discos de vinil e as fitas cassete. O sistema operacional Windows foi lançado pela Microsoft em 1985. Ele se tornou uma das plataformas mais populares e amplamente utilizadas em computadores pessoais, com uma interface gráfica de usuário que facilitava a interação com o sistema. A primeira câmera digital foi desenvolvida pela Kodak em 1975 e tinha uma resolução de 0,01 megapixels. Essa câmera pioneira capturava imagens em preto e branco e armazenava-as em uma fita cassete. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956, em uma conferência realizada na Universidade de Dartmouth. A inteligência artificial refere-se à capacidade das máquinas de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e aprendizado. O primeiro carro autônomo a obter uma licença de condução foi o Google Car em Nevada, Estados Unidos, em 2012. Um veículo equipado com tecnologia avançada que permitiu a condução autônoma, ou seja, a capacidade de dirigir de forma independente, sem a necessidade de intervenção humana. O primeiro capacete de realidade virtual foi criado em 1968 por Ivan Sutherland e seu aluno Bob Sproul na Universidade de Utah, Estados Unidos. O sistema foi chamado de Sword of Damocles e consistia em um capacete que exibia gráficos simples em 3D. A primeira mensagem de e-mail foi enviada por Ray Tomlinson, um programador estadunidense em 1971. Tomlinson foi responsável por desenvolver o sistema de envio de e-mails e escolheu o símbolo @ para separar o nome do usuário do provedor de e-mail. O formato de arquivo MP3 foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores do Instituto Fraunhofer, na Alemanha na década de 1980. O MP3 revolucionou a indústria da música, permitindo a compressão de arquivos de áudio sem perda significativa de qualidade. A primeira impressora laser foi desenvolvida pela Xerox em 1969, a X9700. Essa inovação tecnológica possibilitou a impressão de alta qualidade e velocidade, tornando-se uma peça fundamental na indústria de impressão e nas operações de escritório. O primeiro videogame comercialmente bem-sucedido a usar gráficos 3D foi o Wolfenstein 3D, lançado em 1992 pela ID Software. Esse jogo de tiro em primeira pessoa popularizou os gráficos tridimensionais e influenciou o desenvolvimento de muitos outros jogos do gênero. Já sabia desses fatos interessantes sobre tecnologia? Quer ver mais conteúdos como esse? Então deixa o gostei e inscreva-se para não perder nadinha.